Fala aí, galera. Então, estamos aí para mais uma resolução da prova de física do Enem de 2019, tá? Esse problema aqui que é um problema interessante, um problema bom, de nível aí um nível um pouco fácil, né? Não é uma questão de nível difícil. E é um problema também que foi um problema polêmico, tá? Mas esses detalhes a gente deixa pro final do vídeo, beleza? Vamos dar uma lida aqui. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, que é a bicicleta A, e a outra de passeio, que é a bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características. O problema começa aí, tá? A falha da questão já começa aí, mas isso a gente deixa para o final. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, que ele chamou de MA, e no pneu da bicicleta B, que ele chamou de MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. E aí o problema pede para você comparar as pressões no pneu A e no pneu B e as massas de ar comprimido no pneu A e no pneu B, tá? Das bicicletas A e B. Beleza? Então eu criei um esquema aqui para a gente poder observar. Eu coloquei uma visão frontal dos pneus, tá? Essa não é uma visão lateral, uma visão frontal, como se você estivesse olhando o pneu de frente. E aí vocês vão observar que o pneu da bicicleta de corrida, que é o pneu da bicicleta A, ele é muito mais fino do que o pneu da bicicleta de passeio, que é o pneu da bicicleta B, tá? Isso você consegue observar no dia a dia, por exemplo, se você assistir aquelas provas de ciclismo, ou então ver algum corredor com uma bicicleta de corrida, vocês vão observar que aqueles pneus daquelas bicicletas são muito finos, né? Eles são bem fininhos e eles são muito pouco deformados, tá? Isso se você calibrar aquele pneu da bicicleta de corrida de acordo com as especificações corretas do pneu, você vai observar que aquele pneu corretamente calibrado, ele é muito pouco deformado, né? Se vocês pegarem e apertar com o dedão assim, vocês vão perceber que esses pneus se deformam muito pouco, tá? Então, os pneus das bicicletas de corrida são bem fininhos comparados com os pneus das bicicletas de passeio, tá? Que são um pouco mais largos, por exemplo, essas bicicletas que nós utilizamos no dia a dia na nossa cidade, beleza? E aí o programa fala que a bicicleta de corrida, né, o pneu da bicicleta de corrida, que é o da bicicleta A, foi calibrado com uma pressão PA. E o pneu da bicicleta de passeio, tá, que é o da bicicleta B, foi calibrado com uma pressão PB. O programa falou isso. O programa disse outra informação importante, que depois dos pneus serem calibrados, sob os mesmos esforços, o pneu da bicicleta A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Então imagina a seguinte situação. Imagina que duas pessoas de 70 quilos de massa, uma suba na bicicleta A e a outra suba, né, na bicicleta B. Beleza? Então, uma pessoa de 50 quilos está em cima da bicicleta A e outra pessoa de 50 quilos está em cima da bicicleta B. Ou seja, esses pneus estão sob a ação dos mesmos esforços, né? E aí, o que observa-se? Observa-se que o pneu da bicicleta A vai deformar muito menos do que o pneu da bicicleta B, certo? Apesar de estarem sendo
apesar de estarem sob os mesmos esforços, né? São duas pessoas de 50 quilos, uma em cada bicicleta. Qual é a consequência disso? A consequência é que a pressão de A vai ser maior do que a pressão de B, tá? O texto do problema, o problema deixa subentendido que a pressão do pneu A pressão do pneu da bicicleta de corrida é maior do que a pressão do pneu B, da bicicleta de passeio, tá? Justamente por causa dessa deformação, beleza? E aí, outra informação que o problema nos fornece é a seguinte: o problema fala para a gente considerar as massas de ar comprimido em A e em B diretamente proporcionais aos seus respectivos volumes. Então a gente escreve essa informação matematicamente, né? Eu escrevi aqui que a massa de ar comprimido em A é diretamente proporcional ao volume do pneu A. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade, tá? Outra informação é a seguinte: a massa de ar comprimido do pneu B é também diretamente proporcional ao volume do pneu B, beleza? Então eu escrevo essas informações matematicamente, que as massas de ar comprimido são diretamente proporcionais aos seus volumes, e isso acarreta numa consequência. Qual é a consequência? A consequência é que se o volume de ar é maior do que se o volume de B, né, se o volume do pneu B é maior do que o volume do pneu A, então a consequência é que a massa de ar comprimido dentro do pneu B é maior do que a massa de ar comprimido dentro do pneu A, tá? Ah, Lucas, o volume de B é maior do que o volume de A? Sim. Sim, porque o pneu B, ele é mais largo, ele é maior, né, em relação à largura, tá? E pelo fato do pneu B ser maior em largura do que o pneu A, significa que ali dentro daquele pneu tem mais espaço, né? Tem mais espaço vazio no pneu B do que no pneu A. Ou seja, a massa de ar comprimido que cabe em B vai ser maior do que a massa de ar comprimido que cabe em A, tá? Essa relação aqui, né, de desigualdade entre os volumes é uma consequência dessas relações de proporcionalidade aqui que o problema nos deu, tá? Então, eu consigo comparar, né, de uma forma um pouco estranha, e vocês já vão entender por quê, que a massa de B é maior, na verdade, a massa de ar comprimido em B é maior do que a massa de ar comprimido em A, tá? E aí, comparando as pressões e as massas de ar comprimido, eu consigo encontrar uma resposta para o meu problema, a resposta de letra B de bola, onde a pressão em A é maior do que a pressão em B, e a massa de ar comprimido em B é maior do que a massa de ar comprimido em A, tá? E aí, agora começa a parte do vídeo que eu começo a comentar o porquê que esse problema é um pouco polêmico, um pouco confuso. Por quê? Porque faltam informações nele, tá? O que eu gosto muito da prova do Enem, pensando na física, porque eu não acompanho muito as outras disciplinas, é que o Enem consegue aplicar o dia a dia, né, aplicar a física no dia a dia. O Enem consegue pegar situações do cotidiano e colocar a física ali. E é isso que acontece, a física está no nosso dia a dia, né? Então, em todas as edições do Enem, nós temos uma física muito bem contextualizada com o cotidiano que nós vivemos. E isso é um exemplo disso, né? Duas pessoas calibrando os pneus de suas bicicletas em um posto de gasolina, né? Por exemplo, né? Aqui não fala que é um posto de gasolina, mas é um exemplo. Só que fisicamente faltam informações nesse problema. E a gente vai começar a observar isso agora. A gente vai analisar com um pouco mais de detalhe, tá? Se a gente pensar no cálculo da densidade, por exemplo, como que nós calculamos a densidade? Densidade de qualquer coisa, densidade de matéria, densidade de um fluido, densidade de ar. No caso aqui, a gente está lidando com a densidade de ar. Então, a densidade de ar em um determinado recipiente pode ser calculada, né, através da divisão entre a massa de ar dentro daquele recipiente
e o volume de ar, né, que cabe naquele recipiente. Tá? Então, é a famosa equação densidade é massa sobre volume. Como nós estamos lidando com ar, a densidade de ar é igual a massa de ar dividido pelo volume de ar. Tá? Agora, aplica essa relação para A e para B. Se eu aplicar essa relação para os pneus A e B, olha o que eu vou ter. Eu vou ter que a densidade de ar no pneu A é igual a massa de ar comprimido no pneu A dividido pelo volume de ar que cabe em A, tá? E da mesma forma para B, a massa, na verdade, a densidade de ar em B é igual à massa de ar comprimido no pneu B dividido pelo volume de ar que cabe no pneu B, ok? Se eu isolar a massa, né? Para eu isolar a massa, eu multiplico cruzado aqui, tá? Se é uma igualdade de frações, aqui embaixo eu tenho um denominador 1, então eu fico m vezes 1 é igual a dv. Então, se eu isolar a massa, eu tenho o seguinte, eu tenho que a massa de ar comprimido no pneu A é o volume de ar que cabe no pneu A, dividido, certo? Pela densidade de ar em A. Da mesma forma para B, a massa de ar comprimido em B é o volume de ar em B dividido pela densidade de ar em B. Tá? O problema fala uma informação que é um pouco desnecessária. Já começa por aí. Por quê? Porque quando ele fala isso aqui, olha, para a gente considerar as massas diretamente proporcionais aos seus respectivos volumes, isso o problema nem precisava ter dado, né? Por quê? Porque isso é uma consequência dessa relação de densidade. A gente já sabe disso. A gente percebe isso aqui, que a massa é sim diretamente proporcional ao volume, né? Aqui também a massa é diretamente proporcional ao volume. Então, o problema não nos disse nenhuma novidade, tá? O que faltou o problema dizer é o seguinte: nós vemos aqui nessas relações que a massa é também diretamente proporcional à densidade. Então, a massa em A é diretamente proporcional à densidade em A. A massa em B é diretamente proporcional à densidade em B. E o problema não fornece nada sobre essas densidades de A, nem em A, nem em B. Então, essa é a primeira informação que falta nesse problema. A densidade de ar nos pneus. Tá? Beleza? Agora vamos pensar um pouco também, quando a gente estuda gases perfeitos, a gente estuda uma equação chamada equação de Clapeyron, tá? É aquela famosa equação PV é igual a nRT. Ou seja, se eu aplicar a equação de Clapeyron para o ar, eu vou ter o seguinte, que a pressão de ar vezes o volume de ar é igual à quantidade de matéria, né, de ar, ou seja, esse Nzinho aqui é igual a massa de ar dividido pela massa molar de ar, tá? Vezes a constante universal dos gases, esse R aqui é uma constante, é um número, né? O R é igual a 0,082, essa é a unidade, né? Que é a atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, esse R é um número, é uma constante universal dos gases, vezes a temperatura de ar, certo? Essa é a equação de Clapeyron aplicada para o ar, que é um gás, tá? No caso aí, considerado um gás perfeito, beleza? Se eu isolar a pressão de ar, eu tenho o seguinte, se eu isolar essa pressão, eu pego esse volume e jogo para o lado direito da equação dividindo. Então, a pressão de ar é igual à quantidade de ar, né, vezes essa constante universal dos gases, vezes a temperatura de ar, dividido pelo volume de ar. Tá? Agora eu vou aplicar essa mesma relação para o pneu A e para o pneu B. Olha como é que fica. Não se assustem, é bem tranquilo, é só substituir o que nós já temos. A pressão de ar no pneu A é igual. Esse aqui é o nosso N, tá? O nosso Nzinho minúsculo eu substituí pela massa de ar dividido pela massa molar de ar. Então, a pressão de ar no pneu A é igual a massa de ar no pneu A
dividido pela massa molar de A. A massa molar, eu não vou diferenciar o de A para B. Por quê? Porque nós estamos lidando com o mesmo gás, né? Com o ar. Então, a massa molar de ar é o mesmo tanto para A quanto para B. Então, eu tenho que a pressão de ar em A é igual à massa de ar em A, dividido pela massa molar de ar, vezes 0,082, que é a nossa constante, vezes a temperatura de ar no pneu A. Tudo isso dividido pelo volume. Isso aqui é o volume, olha. Voltando lá no cálculo da densidade, se eu isolar o volume é igual a massa dividido pela densidade, tá? Então, se aqui eu tenho volume, eu vou substituir. O volume de ar em A é a mesma coisa que a massa de ar em A dividido pela densidade de ar em A, tá? Isso aqui é uma divisão de frações, né? O que eu faço? Eu repito o numerador, então fica a massa de ar em A vezes 0,082 vezes a temperatura de ar em A, dividido pela massa de ar, na verdade pela massa molar de A, vezes o inverso desse denominador aqui. Vai ficar a densidade de ar em A dividido pela massa de ar em A, tá? Aí o que eu fiz? Eu posso simplificar. Eu esqueci de colocar aqui no esquema a simplificação, mas eu estou deixando bem claro, através da fala, que essa massa de ar comprimido em A está sendo simplificada, tá? E aí o que resta no numerador? Resta aqui, no numerador, 0,082 vezes a temperatura de ar em A vezes a densidade de ar em A dividido pela massa molar de ar, tá? E aí eu coloquei em verde por quê? Se eu fizer essa mesma relação para B, eu vou achar isso aqui, olha, algo parecido, só que para B, tá? Por que eu coloquei em verde? Eu coloquei em verde porque é o mesmo para A e para B. Aqui eu tenho 0,082 e aqui também. E aqui eu tenho a mesma massa molar. Então, para A e para B, eu tenho a mesma constante universal e a mesma massa molar. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é que a pressão de ar no pneu A é diretamente proporcional à temperatura de ar no pneu A. E o problema não fala nada sobre a temperatura. Mais uma vez, aparece para a gente que a pressão de ar no pneu A também é diretamente proporcional à densidade de ar no pneu A. E o problema não fala nada sobre a densidade. Então, o problema, a questão do Enem, deveria dar informações sobre a temperatura e também sobre a densidade, tá? Se vocês forem pensar para B, vocês vão achar o seguinte, que a pressão de ar em B é diretamente proporcional à temperatura de ar em B. Olha, e eu não tenho informação sobre a temperatura de ar em B. Além disso, a pressão de ar em B também é diretamente proporcional à densidade de ar em B. E eu também não tenho informação sobre a densidade de ar. Tá? Então, através do cálculo da densidade, eu vejo que a massa depende da densidade. E eu não tenho informação sobre a densidade. Através da equação de Clapeyron, eu vejo que a pressão depende da temperatura e também depende da densidade. E eu não tenho informação disso no problema, tá? Se eu analisar, olha o seguinte, vamos analisar a massa, tá? Vamos analisar a massa pela equação de Clapeyron, tá? Esse Nzinho aqui, que é a quantidade de matéria, é a razão entre a massa de ar dividido pela massa molar de ar. Então, se eu substituir na equação de Clapeyron e isolar a massa, eu vou ter a seguinte relação, que a massa de ar é igual à pressão de ar vezes a massa molar de ar dividido por R, que é a nossa constante universal dos gases, vezes a temperatura de ar. Se eu aplicar essa equação para A e para B, olha como é que fica. A massa de ar em B, na verdade, a massa de ar em A,
a massa de ar comprimido em A, é igual à pressão de ar no pneu A vezes a massa molar de ar, dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura de ar em A. Se eu fizer para B, a mesma coisa, só que para B. E aí eu coloquei em verde aqui novamente, por quê? Porque eu tenho a mesma massa molar para A e para B, e eu tenho a mesma constante universal de gases para A e para B, tá? O que eu quero mostrar aqui também é que a gente pode comparar as massas não só pelo cálculo da densidade, né? Olha aqui, a gente compara as massas pelo cálculo da densidade. Mas eu também posso comparar as massas, aqui a gente percebe que a massa depende da densidade. Pela equação de Clapeyron, a gente também pode comparar as massas. E aí, se eu comparar as massas pela equação de Clapeyron, eu observo também falta de informação. Por quê? Porque eu vejo que a massa de ar é inversamente proporcional à temperatura, certo? Tanto para A quanto para B. A massa de ar em A é inversamente proporcional à temperatura de ar em A. E a massa de ar comprimido em B é inversamente proporcional à temperatura de ar em B. E, de novo, eu não tenho informação sobre a temperatura. Então, resumindo, onde é que está a falha do problema? A falha está no fato de que a questão não nos dá informação sobre a temperatura e sobre as densidades, tá? Era para o problema ter informado isso para gente. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Lucas, mas como é que a gente achou a resposta então? Ora, para nós encontrarmos o gabarito da questão, de acordo com o próprio Enem, esse é o gabarito da questão, para a gente encontrar esse gabarito, a gente está fazendo suposições por detrás disso, né? Por detrás do problema, a gente está fazendo suposições, a gente está fazendo considerações. Quais são essas considerações? Nós estamos considerando, primeiro, que a densidade de ar em A é igual à densidade de ar em B. Ponto. E a segunda consideração que nós estamos fazendo é a seguinte, é que a temperatura de ar em A é igual também à temperatura de ar em B. Então, essas são as duas considerações, essas são as duas suposições que nós temos que, digamos, fazer aqui nesse problema, como se eu quisesse, esqueci a palavra agora, me foge a palavra, imaginar não, descobrir ou, sei lá, fazer uma descoberta, porque eu estou fazendo uma consideração, estou fazendo uma suposição aqui, porque o problema não me fala, não me dá informações sobre temperatura e densidade. Tá? Então, fica aí essa resolução para vocês, fica essa teoria também, ficam esses comentários. Eu não sei se... Eu acho que o problema... Eu confesso que eu não pesquisei, eu acho que o problema não foi anulado. Eu confesso que também não sei como... Se é possível entrar com recurso, ou se alguém chegou a entrar com recurso para poder anular a questão. Mas é um problema que tinha um bom potencial para o estilo da prova do Enem, porque o Enem é magnífico em pegar a física e aplicar no cotidiano, né? Eu acho isso muito interessante, mas pecou aí nas informações, pecou na parte técnica da física, né? Infelizmente. Mas fica aí esse vídeo para vocês. Pro pessoal que está me assistindo no YouTube, porque eu também posto esse vídeo no YouTube e no Instagram, pra galera que está me assistindo no YouTube, agora eu aprendi a colocar cards, tá? Vai ficar aqui para vocês aqui em cima a playlist que eu tenho construído aos poucos da resolução da prova de física do Enem de 2019, tá? Então, só clicar aqui em cima, que vai direto para a playlist e vocês conseguem acessar as resoluções das outras questões de física do Enem de 2019, tá? Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido o problema e também espero que vocês tenham entendido aonde que o problema falhou, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado pela sua paciência que me ouviu até aqui. Valeu!